Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora, ao vivo, pela TV Band Amazonas, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. Neste encontro, a Band Amazonas renova o compromisso com a democracia e abre espaço à livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem administrar a capital amazonense pelos próximos 4 anos. Eu sou Neto Cavalcante, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e vou mediar este debate de hoje, o primeiro debate da TV neste pleito de 2020. As regras deste debate foram definidas em comum acordo com os partidos políticos em reunião realizada no dia 23 de setembro na sede da emissora e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Seguindo resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a Band Amazonas decidiu realizar o debate com os 9 candidatos cujos partidos ou coligações têm representatividade mínima de 5 integrantes no Congresso Nacional. O pleito municipal deste ano em Manaus tem 11 candidatos e, por ordem alfabética, os candidatos Chico Preto, do Partido Democracia Cristã, e Gilberto Vasconcelos, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, não possuem representatividade mínima e não participam deste debate de hoje. No entanto, os partidos terão espaço garantido com entrevistas com os 2 candidatos ao pleito majoritário, prefeito e vice, nos programas da casa, o telejornal Band Cidade e o programa Amazonas Urgente. Isso com um tempo total de 33 minutos de entrevistas para cada um dos partidos. Gostaria de destacar que este debate tem tradução simultânea por Libras, a linguagem brasileira de sinais, e também por audiodescrição, e o recurso de closed caption, beneficiando assim os eleitores com deficiência. Durante o programa também teremos atualizações nas redes sociais, Facebook e Instagram da Band Amazonas, além de transmissão ao vivo nessas 2 plataformas, Facebook e YouTube. Seguindo o sorteio prévio realizado durante reunião com os representantes dos partidos, vamos apresentar agora os candidatos presentes no debate de hoje. Vamos apresentar Romero Reis, do Partido Novo. É uma candidatura puro sangue, sem coligação. Cidade de Manaus, não quero ser político de carreira, mas quero servir a minha cidade trazendo soluções para os graves problemas que nós temos. Show de bola. Presente também Ricardo Nicolau, da coligação Pra Voltar a Acreditar, composta pelos partidos PSD, Solidariedade, PP, PSB e PDT. O Ricardo Nicolau é um apaixonado pela cidade de Manaus, que vai colocar toda a sua energia, toda a sua força de vontade, a experiência como diretor da SAMEL e como deputado estadual para transformar a cidade de Manaus em uma cidade muito melhor. Marcelo Amil, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que também disputa com uma chapa puro sangue. Marcelo Amil é alguém que nasceu, cresceu, mora em Manaus e vai ficar o resto da vida em Manaus. Alguém que cresceu na periferia, que começou a trabalhar cedo, que sabe o valor do estudo e que, graças a Deus, aproveitou bem as oportunidades da vida. Capitão Alberto Neto, da coligação Aliança por Manaus, composta pelos partidos republicanos, PMN e PTB. Pai do Felipe, da Raíssa, da Vitória, é um homem que se dedicou por quase 20 anos a servir o povo manauara e que tenho muito orgulho de ter sido policial, de conhecer cada canto da minha cidade e que estou preparado. Presente também Coronel Alfredo Menezes, do Partido Patriota, que disputa em chapa puro sangue sem coligação. Coronel Menezes é um amazonense que tem a formação militar, que foram os militares, os grandes visionários da construção da Amazônia e do nosso estado, que tem ideias inovadoras para que a gente possa mudar um pouco da oligarquia política do nosso estado. Presente também Zé Ricardo, da coligação Manaus pela Vida pelos Pobres, composta pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Sou Zé Ricardo, economista e também advogado, fui vereador, deputado estadual, agora federal, e agora candidato a prefeito, para cuidar do povo, da vida da população da cidade de Manaus.
Davi Almeida, da coligação Avante Manaus, composta pelos partidos Avante, PMB, PTC, PRTB, PV, DEM e PROS. Davi Almeida é um cristão, filho da Dona Rosa, pai da Fernanda Ariel, trabalhador, vindo de uma família humilde e que tem muita vontade de ajudar a cidade de Manaus ao seu desenvolvimento. Presente também Alfredo Nascimento, da coligação Trabalho Bom Merece Continuar, composta pelos partidos PL e PSDB. Eu sou Alfredo Nascimento, ex-prefeito de Manaus 3 vezes, 2 vezes o melhor prefeito do país. Tenho a Conceição como vice e sou candidato mais uma vez a prefeito de Manaus com o número 22. Eu conto com seu voto. Tamo juntos. O candidato Amazonino Mendes, da coligação Juntos Podemos Mais, dos partidos PSL, Cidadania, POD e MDB, foi convidado, mas justificou a ausência por meio de nota que eu leio agora. A coligação Juntos Podemos Mais informa que segue as orientações dos órgãos de saúde com relação à prevenção ao Covid-19, doença que já vitimou lamentavelmente milhares de pessoas no Amazonas. Em decorrência do aumento de casos e internações em Manaus, a coligação considera que os debates e entrevistas presenciais em estúdio, no momento, estão fora do contexto de recomendações das autoridades sanitárias e da Justiça Eleitoral. A participação segura, virtual ou entrevistas gravadas, conforme a agenda de campanha, é o formato que está sendo adotado pelos candidatos da coligação à Prefeitura de Manaus, Amazonino Mendes e Wilker Barreto. Agradecemos a compreensão. Assina coligação Juntos Podemos Mais. A TV Band ressalta que a emissora segue todos os protocolos de saúde recomendados pelas autoridades sanitárias. Estamos aqui com um distanciamento mínimo respeitado, além da disposição de máscaras e álcool gel a todos os participantes. A emissora também recebeu liberação da Vigilância Sanitária Municipal, que enviou fiscalização e visitou as dependências da emissora na manhã desta quinta-feira. Também recebemos hoje fiscalização do TRE Amazonas e nenhuma irregularidade foi apontada. Neste formato de debate, os candidatos ficarão sentados e só se posicionarão nos púlpitos após o sorteio e a escolha do adversário conforme as regras. Entre as regras do debate, quero esclarecer que ofensas pessoais podem provocar direito de resposta. Os pedidos serão analisados por uma comissão de advogados indicados pela OAB Amazonas. São eles a doutora Évila Camila da Silva Moura. Temos também o doutor Plínio Henrique Morelli de Sá Nogueira e o doutor Felipe Chades Azeredo. Em comum acordo com os representantes dos candidatos, foi definido que o candidato ofendido terá no mínimo 1 minuto para o direito de resposta ou um tempo equivalente à ofensa, desde que essa ofensa seja superior a 1 minuto. A TV Band Amazonas também recebe assessoria jurídica do escritório Fidalgo Advogados, na presença do advogado Guilherme Martins Machado. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta daremos início ao nosso primeiro debate. Não vamos ao intervalo, já vamos seguindo direto então para os debates, certo? Vamos lá. Band nas eleições, olho no candidato, olho no voto. A gente já vai então iniciar esse debate com os prefeituráveis aqui da capital amazonense. Aqui comigo eu tenho um local aqui onde eu vou colocar o nome dos candidatos. Todos os candidatos estão aqui na minha mão. Vamos lá colocar aqui, ó, Alfredo Nascimento. Essa é a ordem do sorteio que vai definir, Coronel Menezes, o primeiro candidato a escolher o seu debatente, Marcelo Amil, Davi Almeida, colocando um a um aqui para que todos saibam que todos os candidatos vão estar com os seus nomes dispostos aqui neste recipiente. José Ricardo, Romero Reis e Ricardo Nicolau. Vou realizar o primeiro sorteio para a gente começar esse debate. Enquanto isso, eu gostaria de apresentar. Então, nós temos aí as regras, enquanto eu vou fazendo o sorteio, as regras desse debate da Band Amazonas para este bloco. Um debate com regras inéditas. Vamos acompanhar.
Segundo e terceiro bloco, a primeira rodada de embate entre os candidatos. O mediador sorteia o candidato. O candidato sorteado escolhe com quem vai debater. Cada um dos debatedores vai ter um tempo total de 2 minutos. Só um candidato pode falar por vez. O candidato desafiante aciona a contagem regressiva por meio de dispositivo instalado no púlpito e pode usar o tempo de 2 minutos totalmente ou pode passar a palavra para o adversário. Cada candidato pode apertar o botão quantas vezes quiser dentro do tempo de 2 minutos. Nesse tempo, eles podem falar de temas variados, fazer perguntas e responder questionamentos, obedecendo às regras de não ofender a honra do debatente. Vamos então ao sorteio, ver quem é o candidato que vai começar e naturalmente vai ser o candidato também ao último a ser escolhido para este embate aqui na Band Amazonas. Primeiro candidato que vai escolher o seu debatedor é capitão Alberto Neto. Candidato, senhor, por favor, venha ao púlpito aqui do meu lado direito. Quem é que o senhor escolhe para o debate? Zé Ricardo. Zé Ricardo, do PT, por favor, aqui do meu lado esquerdo. Pode tirar a máscara? Já está na distância? Pode sim. É facultativo, viu, candidato? Tudo bem. Candidato, a partir do momento que o senhor apertar os botões, o senhor vai ter 2 minutos ou o tempo que o senhor achar necessário para a sua pergunta ou questionamento. À vontade. Primeiro, quero dar boa noite, Neto. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Boa noite ao candidato ausente. Lembrando que precisa ser presente para governar essa cidade, nesse momento tão difícil. Eu quero perguntar ao deputado federal Zé Ricardo, meu colega de tribuna, que ele faz parte de um partido que governou esse país, que levou esse país à ruína. Partido que é conhecido como a maior organização criminosa do planeta. E recentemente, o seu líder esteve aqui em Manaus dando uma entrevista e disse que Manaus precisava de um jeito PT de governar. Eu queria que o deputado explicasse que jeito é esse, qual é o jeito PT de governar? É o jeito da roubalheira, do desvio, de deixar a máquina pública inchada? Então, deixo essa oportunidade para explicar para o povo manauara. O senhor passou a palavra. Só aperta de novo para ele responder, por favor, candidato. Pois não. Seu tempo, candidato. Pode falar. Então, queria primeiro dar boa noite, a todas as pessoas que estão acompanhando o debate e saudar também a todas as pessoas idosas, pelo Dia do Idoso. Nós vamos ter políticas voltadas para as pessoas idosas de Manaus. Em relação à pergunta, eu queria só dizer assim, que nós tivemos 12 anos de crescimento da economia no Brasil e o Amazonas foi muito beneficiado no governo Lula e Dilma. Nós tivemos a prorrogação da Zona Franca de Manaus, a garantia de empregos e os investimentos sociais do Bolsa Família. Muitas pessoas que estão hoje recebendo esse benefício nesse momento tão difícil da pandemia do coronavírus. E também os investimentos fundamentais de infraestrutura, do Minha Casa Minha Vida. Nós temos hoje milhares de pessoas morando numa casa graças a esses programas sociais e que foram destruídos no governo que o senhor apoia, que acabou com a verba para a moradia popular, que está cortando recursos na área da educação. O Bolsonaro está destruindo a educação do país, as verbas para assistência social e, portanto, hoje nós temos o aumento da pobreza. Manaus, o povo de Manaus está sofrendo. Nós temos 900 mil pessoas que estão numa situação de alta vulnerabilidade e passando fome. Esse é o resultado desse atual governo que está prejudicando, portanto, a população. Nós queremos, Manaus precisa, do jeito Bolsonaro de governar. Governo transparente,
mais de 600 dias de governo e sem nenhum escândalo de corrupção. É isso que Manaus precisa. Manaus é defendida pelo nosso presidente por onde ele vai. Nós temos muitas riquezas. Agora precisa ter ideias inovadoras para transformar essa riqueza que existe no nosso estado, que existe na nossa cidade, em geração de emprego e renda. Quero dizer que nós vamos estar exatamente tratando a economia, da geração de emprego. Essa é a preocupação do governo. É o Zé Ricardo que vai ser o prefeito, junto com a Marclise, da cidade de Manaus, e com transparência e prestação de conta, que é a marca do Zé Ricardo, o homem da Kombi. Lembrando que seu nome era Zé Ricardo Lula. Ok, obrigado, candidatos. Obrigado, candidato Capitão Alberto Neto. Agora vai ser o último a ser escolhido. Candidato Zé Ricardo, o senhor agora, quem o senhor escolhe para debater? Davi Almeida. Candidato Davi Almeida, do partido Avante, por favor. Explicar mais uma vez os candidatos. Os candidatos apertam uma vez para iniciar o cronômetro. E aí a passagem fica... é automática. Isso mesmo. Isso mesmo, é automático. O senhor dá o start para começar assim que estiver pronto. Olha, nós estamos vivendo um momento muito difícil da economia. E a Zona Franca de Manaus, ela hoje sustenta boa parte da economia. Eu queria saber, em relação ao prefeito, né? Qual é o papel do prefeito em relação à Zona Franca de Manaus? Meu boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste. Obrigado à TV Band pela oportunidade de aqui expormos nossas ideias e opiniões, apresentando soluções à cidade de Manaus. Deputado Zé Ricardo, essa pergunta é muito importante. Nós tivemos a prorrogação da Zona Franca por 50 anos e em 2023 acabam os incentivos fiscais do governo do estado. E o prefeito dessa cidade, ele precisa ser protagonista nessa discussão. A Zona Franca é de Manaus, mas o protagonismo está vindo do governo do estado. O próximo prefeito precisa puxar para si esta discussão e, se eleito for, no dia 2 de janeiro, irei procurar o governo do estado, o governo federal, para que nós possamos trabalhar políticas públicas para a manutenção desses incentivos, porque a insegurança jurídica causa exatamente o esvaziamento do nosso modelo de desenvolvimento. Portanto, o prefeito de Manaus, o próximo prefeito, vai precisar desse protagonismo, puxando para si essa discussão e dando a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso modelo. Nós vamos estar exatamente trabalhando através de uma agência de desenvolvimento para que o prefeito e a prefeitura ela vá atrás de investimentos, de empreendedores, de empresas novas para se instalar aqui. Porque nós tivemos a Zona Franca, tivemos um desemprego causado pelo golpe que foi dado nesse país e pelo atual governo. Mais de 40 mil pessoas perderam o emprego. E nem prefeito, nem governador tomaram providências. Por isso que, como prefeito, nós vamos buscar recursos, fazer os projetos para poder novas empresas virem para cá. Mas também cuidar da economia local, da agricultura familiar, da produção de alimentos. Esse é o momento dramático da população que está sofrendo por conta da pandemia e pela irresponsabilidade também do governo federal, que não tem nenhuma alternativa para o nosso estado. Por conta da questão, principalmente, dos cortes de recursos, né, o abandono que tem em relação à Zona Franca de Manaus. Eu defendo a Zona Franca e, como prefeito, vai ser todo dia, inclusive cuidando do distrito industrial. Lá tem que ser cartão postal, tem que ser a passagem turística, para que as pessoas conheçam aquilo que é fabricado aqui, valorizar e, portanto, gerando mais empregos. Eu quero contribuir com essa discussão da Zona Franca de Manaus, que o Amazonas precisa de uma nova opção de desenvolvimento. Eu tornei conhecido no estado do Amazonas todo o maior potencial de desenvolvimento do interior, que é o campo de Azulão, as reservas de gás lá do município de Silves e Itapiranga. Nós queremos fazer com que Manaus seja um cinturão verde de produção de alimentos para que nós possamos abastecer a nossa grande cidade.
É exatamente na questão que envolve os pequenos, os microempresários, é que a gente vai dar atenção especial. Aqueles que hoje estão ali na informalidade, os ambulantes, as pessoas que perderam emprego. A prefeitura, o prefeito Zé Ricardo e Marclísio vai ser solidário com esses que estão sem trabalho. Eu ainda tenho alguns segundos. É que, na verdade, apertou e não precisa. Assim que ele aperta, a palavra já é concedida ao senhor. Sobraram... Ainda tinha 16 segundos, né? Isso, sobraram 16 segundos. Posso concluir? Para o senhor. Espera só a gente colocar um segundo cronômetro na tela. Isso, lembrando que Acaba automaticamente, o tempo passa para o senhor. Isso. Você passa o botão para passar a vez, não precisa apertar para começar a falar. à sua disposição. 16 segundos. Pode colocar um termômetro na tela para a gente passar os 16 segundos ainda de tempo do... 16 segundos na tela, candidato. Em apenas 4 meses como governador interino, asfaltei quase 500 quilômetros de estradas ramais e vicinais, dando a oportunidade de produtores rurais poderem escoar a sua produção. É assim que nós vamos fazer. A você que mora nos ramais e nas vicinais, no entorno de Manaus, tenha certeza que o próximo prefeito vai olhar por você, para que você possa produzir... Obrigado, candidato. Obrigado ao candidato José Ricardo. Lembrando mais uma vez para que a gente... O senhor mantém um local para escolher o seu próximo debatente. A gente só lembra que ao apertar o botão, o tempo já passa a contar para o adversário, então não precisa apertar pela segunda vez, para a gente não ter nenhum tipo de problema com os cronômetros. Candidato Davi Almeida, quem o senhor escolhe para debater? Escolho o candidato Romero Reis. Candidato Romero Reis, do Partido Novo, por favor, até o púlpito. Isso, o senhor aciona para começar e para o senhor, para começar a falar, não precisa apertar, só quando quiser passar a palavra. Quando quiser. Candidato Romero Reis. Manaus é uma cidade cheia de problemas, uma cidade com mais de 2.200.000 habitantes, uma cidade espraiada, com dificuldades no trânsito, no transporte, mobilidade urbana, área da saúde. Você acha que uma cidade com todos esses problemas pode ser administrada de casa? Primeiro, boa noite a todos. E eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui para dizer que nós não vamos resolver os graves problemas dessa cidade com políticos profissionais. Nós vamos resolver os problemas dessa cidade com gestão. E a primeira coisa que nós vamos fazer quando ocuparmos o posto de prefeito de Manaus é uma profunda reforma administrativa, juntamente com colocar essa máquina, essa estrutura que está aí, para rodar, prestando os serviços que estão aí. Mas em 6 meses nós vamos cortar drasticamente os cargos comissionados. Nós vamos ter coragem de fazer aquilo que os políticos profissionais não fazem, porque eles vivem de verbas de gabinete, eles vivem das mazelas da gestão pública, enquanto milhares de pessoas estão morrendo na periferia à espera, esgotada pelo esgoto, esperando a drenagem, esperando o transporte coletivo funcionar, esperando a geração de emprego que vai transformar essa cidade e vai inseri-la na nossa gestão entre as 10 melhores cidades para se viver e trabalhar. Nós precisamos parar de discurso e entrar com gestão pesada, com conteúdo, fazendo aquilo que as pessoas de bem esperam, e é para isso que nós estamos aqui. Sua palavra está com o senhor. Okay. Eu tive a oportunidade de administrar esse estado por 4 meses. Não se resolve nada falando, não se resolve nada fazendo promessas. As pessoas, a população estão cansados da política e dos políticos que se elegeram nessa cidade prometendo construir coisas impossíveis, mentindo para a população. E são esses políticos que a população cansou deles. Eu estive como governador em 4 meses e realizei muito por esse estado. Em 4 meses eu fiz coisas que governadores não fizeram em mandatos inteiros. A educação,
paguei o maior abono da história da educação para os professores. Na segurança pública, fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. Asfaltei mais estradas, ramais e vicinais do que governadores em mandatos inteiros. E é por isso que Manaus não pode ser governada de dentro de casa. Manaus precisa de um prefeito atuante, de 2 prefeitos na realidade. Rota e eu estaremos unidos para transformar a nossa cidade de Manaus e apresentamos as soluções aos problemas que a nossa cidade está enfrentando até o momento. Só aperta o botão quando não quiser mais. Eu quero dizer que os coveiros do futuro, que durante a eleição prometem, mas jogam um pá de cal em todos aqueles que têm esperança, joga uma pá de cal sobre você, que tem uma expectativa de crescimento de vida. E esse discurso de que vai fazer, de que vai prometer, não vai resolver. O que vai transformar Manaus e inseri-la entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar é gestão, é planejamento, é escolher cargos à frente da secretaria que sejam capacitados para estar lá e não por conveniência política ou por acordo partidário ou para se manter no poder e já entra lá pensando na próxima eleição. Nós vamos fazer aquilo que a cidade necessita. Não fazemos promessas, Marcos Rota e eu. Tudo que fiz sem prometer, porque eu tenho compromisso com a minha cidade. Eu assumo o compromisso de fazer a nossa cidade uma cidade melhor com o Avante 70. Obrigado, candidatos. O candidato Davi Almeida retorna ao seu lugar e o candidato Romero Reis escolhe qual vai ser o seu adversário para o novo debate. Alberto Neto. O candidato Alberto Neto ele precisa ser o último a ser chamado. Só pode chamar Ricardo Nicolau, Marcelo Amil, Coronel Alfredo Menezes ou Alfredo Nascimento? Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento, candidato, por favor, se dirija até o púlpito. Lembrando aqui, candidatos, só a repetir as regras, é um debate que a Band traz uma novidade com a botoneira eletrônica. Os candidatos precisam dar o start. O senhor, no caso, agora vai dar o start para falar. Assim que quiser passar a palavra, o senhor aperta novamente, o tempo já vai ser para o seu adversário. O senhor, por sua vez, não precisa mais apertar. Assim que ele fizer ali o sinal, o tempo já conta para o senhor. Tudo entendido? Então vamos lá. Candidato Romero Reis, quando quiser, o senhor vai ter disponível os seus 2 minutos, é só acionar o botão. Eu quero perguntar ao candidato qual é a visão dele sobre a BR-319. Boa noite a todos, boa noite, Neto. Boa noite, telespectadores. A minha visão é muito clara. A verdade sobre a BR-319 é que quando eu fui ministro, a BR estava fechada, interditada. E no meio não tinha autorização, como não tem até hoje, dos órgãos de meio ambiente. Eu trabalhei nos extremos, eu construí mais da metade da rodovia. São 877 quilômetros, Romero, de Manaus para Porto Velho. Hoje tem linha de ônibus, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu já saí do Ministério há mais de 9 anos e a rodovia continua como está. Ouvi notícia de que o presidente Bolsonaro vai recuperar a rodovia. Estou torcendo para que isso aconteça. Eu sei a importância que ela representa para a nossa cidade, para a Zona Franca de Manaus, e o que falta é a licença. Não tem ainda a licença e o presidente da República tem condições de fazer isso. Eu estou torcendo para que o presidente Bolsonaro consiga fazer isso, porque eu fiz a minha parte, construí mais da metade da rodovia. E o que falta são 400 quilômetros na parte do meio, porque não tem licenciamento ambiental. Essa obra vai levar 4 anos para ser construída, pelo menos, e vai custar muito dinheiro. Bem, eu quero dizer que esses mandatos de malandro ou malandragens não vão resolver os graves problemas que nós temos. O que nós precisamos, de fato, é saber que concluir a BR-319 não depende do Poder Municipal, mas o Poder Municipal pode fazer gestão junto ao governo federal, como já está ocorrendo, para que a gente possa concluir a BR-319 com rapidez. Não é em 4 anos, essa obra pode ser feita em 1 ano, 1 ano e meio, com muita tranquilidade. Eu, como engenheiro, sei e posso contribuir com isso. Agora, por que é importante integrar a BR-319? E teve candidato aqui que poderia
ter feito e não o fez. E continuou fazendo com que o custo de vida em Manaus fosse muito impactado para cima. Manaus ficou isolado do restante do país e teve graves problemas de logística, ou seja, promessas vazias que não vão nos levar a construir a cidade que nós desejamos. Nós vamos sentar lá como prefeito, vamos fazer uma gestão participativa, vamos dizer que geração de emprego é prioritário para atender a você, que tem uma esperança de vida e que quer melhorar. Para isso, nós precisamos parar de discursos vazios e entregar realizações. A malandragem parece que é sua, candidato, porque você não conhece a verdade sobre a BR-319. Eu conheço a cidade de Manaus, fui prefeito de Manaus 2 vezes e fui eleito 2 vezes o melhor prefeito do país. Estou pronto e preparado para resolver os problemas da minha cidade, porque eu já resolvi uma vez e vou resolver de novo. Você não tem preparo para ser prefeito, porque a primeira observação que você fez, ela não é verdadeira. A verdade sobre a BR-319 é que eu fiz mais da metade dela. Bem, quero dizer que uma mentira dita 1000 vezes continua mentira. Nós precisamos, sim, concluir a 319, precisamos ter prefeito que tenha coragem de olhar para você e dizer que não é com a máquina pública inchada, conduzidas por políticos perdulários, que nós vamos conseguir avançar. Manaus tem tudo, Manaus não tem problema de arrecadação. Manaus tem um grave problema de como os recursos são gastos. E esses recursos não vão ser corretamente gastos na mão de quem nos trouxe até aqui, porque certamente não vão nos levar para dias melhores. Você não conhece Manaus, candidato? Eu fui prefeito, conheço a cidade e sei como resolver os problemas. A cidade de Manaus precisa de alguém que conheça os problemas da cidade, que converse com você, olho no olho, que vá lhe visitar e encontre juntos solução para os problemas que você tem. E eu sei fazer isso, porque já fiz uma vez e vou repetir. Muito obrigado, candidatos. Obrigado, candidato Romero Reis. Agora, só pode voltar para o seu lugar. Agora, o candidato Alfredo Nascimento escolhe com quem vai debater. Mas, candidato, enquanto o senhor pensa aí um pouquinho, quero chamar aqui um intervalo. Nós vamos ao intervalo e, na volta, a continuação do debate 2020 com os prefeituráveis de Manaus na TV Band Amazonas. Olho no candidato, olho no voto. Estamos de volta com o debate 2020 aqui na tela da Band Amazonas com os prefeituráveis de Manaus. Estamos ao vivo no Facebook e YouTube com tradução simultânea por Libras, a linguagem brasileira de sinais, e na TV também por audiodescrição e o recurso de closed caption, beneficiando assim os eleitores com deficiência. Agora seguimos os embates em 4 minutos, 2 para cada candidato, e quem vai debater agora é o candidato Alfredo Nascimento, que vai escolher com quem o senhor vai duelar, candidato. Marcelo Amil. Candidato Marcelo Amil, do PCdoB. Mais uma vez, passar aqui as regras, candidato, com relação à botoneira. O senhor vai acionar a botoneira para iniciar o seu tempo. Quando fizer a pergunta, o senhor aperta de novo, vai passar o tempo. O senhor não precisa apertar para começar a falar, só quando quiser passar a palavra novamente. Entendido? Candidato, a partir de agora é só acionar o botão e o senhor vai ter seus 2 minutos. Marcelo, boa noite. Qual é o plano que você tem para a saúde da cidade de Manaus? O senhor aperta para passar a palavra, candidato. Alfredo, eu pergunto qual parte da cidade, se você quer saber da Ponta Negra ou do Jorge Teixeira? É da cidade inteira. Você não vai cuidar só da Ponta Negra ou do Jorge Teixeira, tem que cuidar da cidade inteira. Você tem que ter um projeto para a cidade. Mas as necessidades da Ponta Negra são umas, as necessidades do Jorge Teixeira são outras. Naturalmente que são. São públicos diferentes. A gente já consertou lá. Com a palavra, candidato. São públicos diferentes, com necessidades diferentes, por isso eu pergunto, para qual público efetivamente o senhor quer uma resposta? Quero uma resposta para a cidade de Manaus. Eu fui prefeito dessa cidade
e cuidei da entrada do sistema da saúde pública com muito carinho, com muito cuidado, e implantei em Manaus um programa chamado Médico da Família, que era um programa de prevenção que resolvia o problema de saúde da cidade de Manaus. Hoje a cidade de Manaus tem uma cobertura de cerca de 64% da população. Eu vou completar a saúde pública que vai atender as pessoas em todos os níveis. 80% do sistema das pessoas utiliza o Sistema Único de Saúde. Eu vou complementar isso para alcançar 80% da população. E vou trazer de volta o médico da família visitando a casa do paciente, prescrevendo o remédio e entregando o remédio. O senhor acredita que quando o senhor implantou o médico da família, ele atendia efetivamente a sociedade? Tenho certeza disso, porque acompanhamento e julgamento, esse programa, inclusive, foi adotado pelo governo federal. Recebi prêmios nacionais sobre esse programa, porque é um programa que funciona. É prevenção, não existe serviço bom de saúde pública em nenhuma cidade do mundo se não existir prevenção. O senhor tem lido as notas explicativas do Ministério da Saúde? Eu serei prefeito de Manaus, sei o que quero para... Eu serei prefeito da cidade de Manaus e sei o que quero para a saúde do meu povo, do povo que eu já governei, fui 2 vezes o melhor prefeito do país. Vou implantar um programa de prevenção que vai ajudar as pessoas. Eu repito, candidato, as pessoas da Ponta Negra ou do Jorge Teixeira? Você está querendo separar a população, quer dizer que você só vai atender uma parte, é? Não, eu sei quem eu vou atender, eu queria entender a sua especificidade. Atenderei 80% das pessoas da minha cidade. Muito obrigado. Agora eu quero falar para você, manauara, que mora na... Perdão, candidato, como os candidatos estão tendo alguns problemas, para falar não precisa apertar o botão. Então, o senhor tinha ali 1 minuto e 18, quando a gente teve um problema de apertar 2 vezes o botão ao mesmo tempo, e aí a gente teve um problema no cronômetro. Peço então que o senhor espere a gente continuar o cronômetro ele vai a partir de 1 minuto e 8 segundos, contagem regressiva, e o senhor vai poder usar o seu tempo. O candidato Alfredo Nascimento já zerou o seu cronômetro, 1 minuto e 8 segundos, candidato Marcelo Amil. Quero aproveitar esse momento para dar boa noite para você, manauara, que está me assistindo, e explicar por que eu insisti tanto na pergunta se algo vai ser feito para Ponta Negra ou para o Jorge Teixeira. Manaus sempre foi governada, olhada de cima para baixo. Manaus sempre foi dirigida da Ponta Negra para o São José. As soluções sempre vieram de cima para baixo. Eu sei o que é a realidade da periferia. Nesse momento, enquanto a gente aqui está debatendo, enquanto um diz que o partido do outro é organização criminosa, enquanto o outro diz que o outro é malandro, enquanto um é acusado de bravateiro, as paradas da Darcy Vargas estão lotadas de gente que terminou seu expediente no shopping e quer voltar para casa. As paradas da Paraíba estão lotadas de gente que terminou seu expediente de trabalho e quer voltar para casa. Eu não vim aqui para atacar ninguém, eu vim aqui para discutir propostas para Manaus. Vou falar da questão da saúde, triplicando o número de estratégia da saúde da família de acordo com as notas técnicas. Manaus tem potencial para 1.047 equipes, mas só tem 242. Isso é falta de gestão. Alguém que sabe o que é ir para a fila, pegar senha... Muito obrigado, candidatos. O candidato Alfredo Nascimento retorna ao seu lugar e o candidato Marcelo Amil vai poder escolher com quem vai debater. Temos ainda o candidato Ricardo Nicolau e o candidato Coronel Alfredo Menezes. Coronel Menezes. Coronel Alfredo Menezes, então, agora vem para participar do nosso púlpito. Candidatos, eu gostaria de mais uma vez esclarecer, eu acho que a gente está se estendendo aqui, tentando apresentar esse novo modelo de debate, mas para que fique bem claro, para falar, o candidato não precisa apertar a botoneira. Ele aperta a botoneira só quando quiser passar a palavra. Uma vez que o seu adversário aperta, o adversário, né, um aperta, o adversário já tem o direito à palavra. O senhor tem o direito a iniciar o tempo de 2 minutos. Para iniciar, o senhor aperta. Quando quiser passar a palavra, o Coronel Menezes vai recebê-la sem precisar apertar a botoneira para falar. Entendido? Entendido. Vamos então, 2 minutos. Quando o senhor acionar, o senhor vai ter o seu cronômetro. Candidato, eu gostaria de que o senhor comentasse o que foi destinado no orçamento do município para esporte, cultura, turismo e lazer.
primeiramente, boa noite a todos. Um prazer estar novamente aqui e parabenizar a Band por esse debate. A parte do nós, hoje, nesse contexto todo, temos uma proposta interessante para a parte do esporte. Nós vamos recriar a Secretaria de Esporte. Na área da cultura, que tem também um orçamento muito baixo, nós vamos reformar os editais da cultura, a fim de promovermos tanto o artista local, quanto também os profissionais dessa área e darmos uma nova regulação na parte da lei municipal da cultura. O orçamento tanto da cultura quanto é um valor muito baixo, na faixa de 0,3% a 0,4%, e nós iremos mudar essa situação na cidade de Manaus. O senhor defende um governo federal que extinguiu o Ministério do Esporte e que, consequentemente, levou à extinção da Secretaria de Estado do Esporte e, por um efeito cascata, extinguiu-se a Secretaria Municipal. O senhor acredita que tem condições de assegurar a Manaus que vai retomar a Secretaria de Esporte? Só não aperta. Com certeza, esse é o primeiro ato da nossa, assim que assumirmos a prefeitura. Marcelo, e eu quero lhe perguntar se você, dentro desse contexto da pandemia, vai utilizar do fundo eleitoral, do dinheiro público, para fazer a sua campanha. Utilizar do fundo eleitoral para fazer campanha. Não recebi um centavo de fundo eleitoral, mas não sou contra a utilização de fundo eleitoral, porque a gente precisa separar as coisas. Usa-se muito um discurso fácil de fundo eleitoral, a eleição é feita pelos ricos. Eu tenho dito, você que está aí nesse momento, numa parada lotada na Paraíba, você sabe quais são as suas necessidades. E é da Zona Leste para a Zona Oeste que a gente quer governar Manaus. Candidato, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua história de vida para Manaus. Eu sou amazonense, nasci aqui no bairro da Cachoeirinha, fui criado num bairro de Invasão. E depois estudei no Colégio Militar de Manaus, passei 30 anos no Exército Brasileiro, depois fui dirigir uma instituição financeira. E exatamente com essa expertise que desejamos construir uma cidade diferente. Eu gostaria de saber o que você acha da gestão atual do nosso prefeito. Aí eu pergunto mais uma vez, candidato, que aspecto da gestão? Aspecto financeiro, aspecto social, aspecto administrativo? Vamos para o aspecto social. Aspecto social. E eu lhe faço a mesma pergunta que eu insisti, para Ponta Negra ou para o Jorge Teixeira? Vamos falar do Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. E eu pergunto ao candidato, quando foi a última vez que o senhor visitou o Jorge Teixeira? Semana passada eu estive no Jorge Teixeira, mas o senhor não está respondendo a minha pergunta. Espero que o senhor volte. Se o candidato está tenso, está nervoso? De forma alguma. Então, peço ao candidato que se acalme. Qual foi a rua que o senhor visitou no Jorge Teixeira? Eu sempre visitei as UBS do Jorge Teixeira. E agora eu falo mais uma vez para você, manauara, que está me assistindo. Nós temos 11 candidatos à Prefeitura de Manaus. Desses 10 candidatos, eu tenho um que eu tenho certeza que se você soltar na bolinha lá no São Lázaro e disser, toma aqui R$3,80, pega um ônibus e chega na Ponta Negra, ele sabe chegar. Esse candidato é o garoto que cresceu na raiz, que estudou em escola pública e que venceu na vida. Muito obrigado, candidatos. Candidato Marcelo Amil agora volta ao seu lugar e o candidato Coronel Menezes pode escolher o seu adversário para o duelo. Só pode escolher só Ricardo Nicolau, que o capitão Alberto Neto vai ser o último do embate. A partir de agora, o senhor pode iniciar a contagem dos 2 minutos. Quando quiser, é só apertar a botoneira. Candidato, você tem se posicionado como sendo o candidato da renovação, mas você pertence ao partido do Omar e está junto com o Serafim, com os irmãos Lins, com o Issa Abrão. Realmente você faz parte dessa renovação? Candidato, a renovação de métodos e de forma de governar. Nós estamos sendo governados ao longo de 30 anos pelas mesmas pessoas, pelos mesmos métodos, pelas mesmas práticas de fazer.
Eu tenho 20 anos de vida pública, fui vereador, fui deputado estadual no meu 5º mandato, e nós unimos em torno de uma candidatura de renovação, de gestão, de planejamento e de metas, de poder fazer por Manaus aquilo que não foi feito. Eu tenho independência, eu nunca dependi de política e nem de políticos, eu tenho independência, autonomia para fazer as verdadeiras mudanças que Manaus precisa e merece. O senhor declarou no seu patrimônio de 2018 o valor de R$40 mil, e nessa eleição está com 67 mil. O seu patrimônio, ele condiz com a realidade ou o senhor está ocultando o seu patrimônio, porque todos nós sabemos que o senhor tem uma vida de alto padrão? Coronel Menezes, eu quero dizer a você que nós estamos aqui para fazer propostas para a cidade de Manaus e aquilo que a população precisa saber. Todo mundo sabe, o meu patrimônio de pessoa física, fruto do meu trabalho como deputado estadual, eu não fiz fortuna e nunca ganhei dinheiro com política. O nosso patrimônio é da nossa família, das empresas da nossa família, que tem mais de 40 anos de serviços prestados a essa cidade e uma empresa 100% particular. Eu não vivo da iniciativa pública, eu exerço uma função pública e não fiz fortuna com a atividade política. Vamos falar de propostas, né? Qual a sua proposta na área de saúde para as crianças cardiopatas, que é um nicho da nossa sociedade? Coronel Menezes, você demonstra que não conhece nada de administração, porque foi da Suframa e foi demitido pelo Bolsonaro. Você não saiu pela porta da frente pelo Bolsonaro. As crianças cardiopatas é uma responsabilidade do governo do Estado. O senhor aperta o botão para passar a palavra. Como vocês podem observar, o candidato ele não tem as informações corretas e fala de uma maneira falaciosa. Eu pedi exoneração da Suframa para poder estar exatamente aqui, é o que está publicado no Diário Oficial da União. E eu quero dizer para você que essa renovação da velha política, exatamente com todos esses atores que fazem parte dessa coligação, eles se unem exatamente para que tenham dinheiro de fundo eleitoral. Nós não usaremos esse fundo eleitoral para fazermos a nossa campanha. E na parte de saúde, nós temos propostas interessantes, como primeiramente está no nosso plano o Hospital do Idoso. Nós temos o programa que vamos recriar a entrega do remédio em casa, com a ajuda de farmacêuticos, e também estamos fazendo estudo para criarmos a carreira de médicos e... Muito obrigado, candidatos. O candidato Coronel Menezes retorna ao seu local, e o candidato Ricardo Nicolau pode escolher, já convidar o capitão Alberto Neto para o próximo embate. Estamos aí fazendo a devida higienização no púlpito para manter as questões sanitárias sendo atendidas. Lembrar mais uma vez aos candidatos, eu sei que na hora da discussão os candidatos estão tendendo a apertar o botão para começar a falar. Peço mais uma vez que a botoneira seja usada somente na hora de passar a palavra, senão a gente vai ter problema no nosso cronômetro e os candidatos mesmo podem ter algum tipo de prejuízo nessa contagem do tempo. Então, agora o candidato Ricardo Nicolau vai acionar a botoneira para o início da contagem e só para passar a palavra. O senhor, para receber, não precisa apertar quando quiser, candidato. Capitão Alberto Neto, nós estamos vivendo um grave problema de saúde pública com o coronavírus. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus agiram na questão do coronavírus e que contasse também a gente uma proposta para a saúde, qual a sua estratégia para trazer recursos para Manaus, para a saúde. Excelente pergunta, candidato. A Prefeitura de Manaus foi omissa
no combate ao coronavírus. No momento que o nosso povo mais precisou da figura forte do Estado para proteger e combater essa pandemia. A Prefeitura de Manaus é uma das piores capitais em cobertura de atenção básica. E ficou muito claro, ficou evidente que a prevenção é que salva vidas. E o prefeito não fez o dever de casa, não abriu os postos de saúde, não distribuiu remédios. Isso foi uma grande vergonha. Até o hospital, que o senhor participou da criação, ela fechou. Isso é uma grande irresponsabilidade que nós vamos rever. O governo federal tem um programa Estratégia de Saúde da Família, que paga agentes comunitários de saúde, é pago pelo governo federal. Hoje nós temos 1.000, em torno de 1.000, e podemos ter até 5.000 por causa da nossa população. É o agente comunitário usando a tecnologia, batendo na tua porta, fazendo o teu prontuário eletrônico e verificando se você está em situação de vulnerabilidade, perdeu o emprego e tem alguma doença, uma comorbidade, por exemplo. Nós vamos deixar esse remédio na tua porta, porque é mais eficiente você tomar esse remédio do que você não tomar e ter um AVC, por exemplo, se for de hipertensão, e ter que usar, ter que usar o hospital do Estado para fazer uma neurocirurgia ou algum tipo de internação. Capitão Roberto Neto, eu concordo com você, a Prefeitura foi omissa e o governo do Estado da mesma forma. Até hoje, o governo e nem a Prefeitura têm uma estratégia efetiva para o primeiro atendimento do paciente com coronavírus, para fazer diagnóstico precoce, fazer tratamento precoce e ter um atendimento adequado nos hospitais. Nós queremos fazer a verdadeira transformação na saúde pública de Manaus, poder elevar a cobertura básica para 100% das pessoas que precisam do SUS, poder criar os CAIs, Centro de Atenção Integral à Saúde, em um único lugar ter um ambulatório de especialidades e exames de imagens e laboratoriais. Fora isso, poder fazer o primeiro hospital municipal voltado às cirurgias eletivas. Quem está nos vendo agora sabe do que eu vou falar. Das filas vergonhosas para cirurgias eletivas. Uma simples vesícula, o cidadão leva meses e anos para conseguir fazer. Nós queremos poder trazer mais recursos do governo federal, porque nós somos o último lugar per capita em investimentos do SUS, é a cidade de Manaus. É poder fazer com que a saúde atenda a todos com dignidade e respeito. Manaus terá um prefeito alinhado ao presidente, que é deputado federal, que é vice-líder do governo e sabe como acessar esses recursos. É inadmissível. Manaus é a capital que menos recebe recursos do governo federal na área da saúde. Nós queremos fazer da nossa saúde uma saúde com dignidade e que possa ter respeito às pessoas. Muito obrigado, candidatos. E assim nós finalizamos a primeira rodada de embates do debate, primeiro debate da TV Amazonense aqui na tela da Band Amazonas. Nós vamos ao intervalo e na volta a continuação do debate 2020 com os prefeituráveis de Manaus aqui na TV Band Amazonas. Olho no candidato, olho no voto. Estamos de volta com mais um bloco deste debate aqui na tela da Band Amazonas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Debate que recebe tradução de Libras, a linguagem brasileira de sinais, recurso Closed Caption e também audiodescrição para as pessoas, para os eleitores com deficiência. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube para os internautas de todo o mundo.
Vamos agora para mais uma rodada de embates com o sorteio de quem vai iniciar os duelos. Eu lembro a questão do nosso debate da Band Amazonas, um debate inovador, onde a gente apresenta um tempo de 2 minutos para os candidatos duelarem e eles podem passar a palavra acionando uma botoneira eletrônica. Lembramos aos candidatos, sabemos da novidade e queremos relembrar aqui com relação ao funcionamento da botoneira. Algumas vezes os candidatos, para falar, estão apertando no botão e a gente acaba... A nossa parte técnica está consertando, né, esse erro dos candidatos e a gente está passando o tempo do cronômetro para o adversário. Isso, a partir de agora, não vai ocorrer mais. Então, se o candidato errar ao apertar o botão para falar, o microfone dele não vai funcionar e ele não vai ter a palavra vai voltar para quem fez a pergunta. Desta forma, a Band Amazonas quer se tornar esse processo ainda mais claro, é um processo fácil de ser resolvido. É claro que tem a questão do nervosismo para os candidatos que precisam apresentar propostas para a cidade de Manaus, né, um mandato de 4 anos e falar dessas propostas em 2 minutos, em uma discussão, em um debate, causa realmente alguma confusão, mas esperamos que agora tudo ocorra bem. Estou aqui com os nomes dos candidatos para o novo sorteio, colocar todos os nomes dos candidatos aqui no nosso globo para fazer o novo sorteio, para saber quem vai iniciar esses embates de 4 minutos, o nosso jogo de xadrez aqui da Band Amazonas, com propostas para o eleitor da capital amazonense. Colocando todos os nomes aqui no recipiente, sendo transparente para saber que todos os nomes vão ter a possibilidade de serem sorteados. Dessa forma, Coronel Menezes, vamos colocando aqui todos os nomes. São 8 participantes dos 11 candidatos que participam deste pleito na corrida eleitoral pela Prefeitura de Manaus. Agora vou fazer o sorteio para saber quem é que vai começar esse embate e aí poder convidar um candidato para o duelo. Vamos começar com o candidato Ricardo Nicolau. O candidato já se encontra ao púlpito. Candidato, para iniciar, eu gostaria que o senhor viesse aqui para o lado direito para a gente poder dar esse start. E aí eu já pergunto do senhor quem o senhor vai convidar para o duelo. Davi Almeida. Candidato Davi Almeida, então, se posicionando. As regras estão esclarecidas? Ok. E dessa forma, agora, em caso de erro do candidato, não vamos mais fazer nós, tecnicamente, a passagem do cronômetro para o adversário. Então, o botão só é acionado quando quiser passar a palavra. Para falar, não precisa apertar o botão. Se apertar o botão, a palavra volta para quem fez a pergunta. Perfeito? A partir de agora, só pode acionar e tem 2 minutos ou o tempo que achar necessário. Davi, você diz que fez mudanças quando foi em torno de 5 meses interino no governo do Estado. Eu queria lhe perguntar, qual foi o contrato que você mudou ou que você encerrou do Melo? E você teve alguns problemas na área de saúde, com as cirurgias com sobrepreço, que agora o TCE multou o ex-secretário, o exame com 1.100% de diferença de preço, que a CPI da saúde também identificou. Eu queria saber se esses mesmos métodos iriam ser levados para a Prefeitura. Você sabe a opinião, a decisão, a posição do Ministério Público sobre esse contrato? Qual dos que eu falei? Do superfaturamento das cirurgias? A palavra está com o senhor. Se quiser, devolva a pergunta. Você sabe a posição do Ministério Público? Sei a posição que o Ministério Público, tanto o Ministério Público quanto o TCE, através do conselheiro Alímpio, multou o ex-secretário Wander. Qual o senhor passou a palavra de novo. O senhor passa a palavra para ele, por favor. Qual Ministério Público o senhor está falando? Ministério Público Estadual ou Ministério Público Ministério Público de Contas, porque existe o Ministério Público de Contas e o MPE. Está assegurada a Davi Almeida. Esse contrato, deputado Ricardo,
ele foi extinto, foi arquivado pelo Ministério Público Estadual. O Tribunal de Contas aprovou as minhas contas de 2017. O senhor sabia disso? Sabia que foi aprovado com o parecer contrário do relator, que foi contrário e houve uma divergência dentro do tribunal para lhe ajudar e aprovar suas contas. O senhor está acusando o tribunal? Com a palavra de novo, o senhor apertou o botão, o senhor passou a palavra. O senhor está fazendo uma acusação com o Tribunal de Contas, eu fui ajudado pelo Tribunal de Contas, é isso? O senhor está afirmando, acusando os conselheiros de algo ilícito? Não, deputado, ex-deputado. Candidato. Não, há votos divergentes no pleno do tribunal e esse voto divergente lhe ajudou. Eu vou esclarecer o que o senhor está tentando insinuar. Minhas contas aprovadas, o contrato aprovado foi o contrato mais barato de cirurgias que foi feito no Estado, 8.400.000 para fazer 2.340 cirurgias. Abri 12 centros cirúrgicos, 11 centros cirúrgicos, 112 leitos no Hospital Delfim Aziz, cirurgias mais baratas do Brasil a R$ 3.400, R$ 3.500. O senhor sabia disso? O senhor sabe disso? É verdade. O governo do Estado, naquela época, fazia no Iranduba cirurgia por R$ 1.300. E a cirurgia no Delfim Aziz era quase R$ 10.000. O senhor passou a palavra? O senhor está com tempo. Com a verdade, é leviano, porque a cirurgia, se você quiser fazer a conta, 8.400.000 dividido por 2.340, faça a conta. Vossa Excelência, Vossa Senhoria está querendo chamar atenção para algo lícito. Vossa Senhoria pensa que pode resolver tudo com o dinheiro que tem, e eu tenho eficiência, tenho condições de fazer a diferença na cidade de Manaus, inclusive na saúde, muito mais do que Vossa Excelência pensa. O senhor não precisa apertar. Demonstra que você não conhece e também não falou nada que iria fazer na saúde do município. Bom, o tempo dos dois candidatos foi encerrado. Queria agradecer ao candidato Ricardo Nicolau. Agora o senhor retorna ao seu lugar e vai ser o último a ser chamado. Candidato Davi Almeida, quem é que o senhor chama agora para o embate? Alfredo Nascimento. Candidato Alfredo Nascimento, enquanto isso fazemos a higienização dos púlpitos para manter todas as regras sanitárias. Agora sim, candidato posicionado. O senhor, assim que acionar a botoneira, tem 2 minutos. Volto a dizer, nós não vamos mais interferir no que os senhores apertarem dos botões com relação ao cronômetro. Vamos voltar ao tema da saúde, né? Saúde, 40... Vamos ver se a gente discute Manaus, trazendo ideias, propostas, opiniões, soluções. A população de Manaus está querendo saber quem tem condições de administrá-la, e eu fiz muito por esse Estado em 4 meses. Inclusive, a minha eficiência acaba incomodando aqueles que estão sendo manipulados por terceiros para vir aqui e fazer vãs acusações de algo que já está tudo aprovado. Alfredo, com relação à saúde, quais as suas propostas para que possa ser ampliado a atenção básica de saúde e a cobertura da saúde? Passe a palavra. Olá, Davi, coisa boa, nós vamos discutir Manaus, porque eu acho que o objetivo é esse, e não se discutiu Manaus ainda. Nós estamos vivendo uma pandemia em que nós perdemos muitas vidas, mas nós também perdemos muitos empregos e fecharam muitas empresas. O próximo prefeito tem que cuidar prioritariamente da saúde. Eu fui prefeito dessa cidade e criei um programa de prevenção que foi considerado o melhor do país, e isso me deu o título de melhor prefeito do país. Nós temos que preencher as lacunas que existem no atendimento da saúde para que você seja atendido bem pela saúde do município de Manaus. Vai voltar o programa Médico da Família, as casinhas vão voltar a existir, o médico vai atender na sua casa e vai entregar o remédio. E eu não estou prometendo nada, eu vou fazer o que eu já fiz e que foi julgado bem pela população. A cidade de Manaus tem muitos problemas e a gente tem que discutir os problemas da cidade de Manaus. Um desses problemas é a saúde. Eu vou completar o atendimento porque eu sei como fazer e você vai voltar a ter o seu remédio em casa.
tive uma experiência de pouco mais de 4 meses à frente do governo do Estado. Zerei as filas da saúde, cirurgias, exames, consultas, fiz a maior promoção da história da Polícia Militar, fiz o maior pagamento do maior abono para os professores, asfaltei estradas, ramais e vicinais, tenho uma vida limpa, sou ficha limpa, todas as minhas contas aprovadas, sou vítima de acusações falsas e levianas e tenho propostas como, por exemplo, aumentar a equipe de casinhas da saúde, na verdade, as equipes de saúde da família, que hoje estão em torno de 240, 250, elas podem chegar até 1.047. E isso vai ser prioridade. Nós vamos fazer a cobertura total. Pelo menos 10% de crescimento ao ano na cobertura básica de saúde, para que nós possamos gerar emprego e renda, fazendo com que a população tenha acesso a esse atendimento e ser ressarcido pelo governo federal. Além da criação de um parque de imagens municipal e um hospital para fazer cirurgias. Isso vai ser uma realidade na minha administração, juntamente com Marcos Rota. Eu fiz mais do que governadores. Se eu fiz em 4 meses, mais do que governadores em 4 anos, eu tenho a certeza e a convicção de que Manaus será uma cidade melhor para se viver. Davi, eu fui prefeito de Manaus e governei a cidade verdadeiramente. Porque eu tenho um estilo diferente de ser prefeito. Eu sou o prefeito que vai ao bairro, que conversa com as pessoas, que discute os problemas e juntos nós sempre encontrávamos solução. Eu vou fazer isso. Além do problema que nós temos hoje na saúde, nós temos desemprego. Eu vou criar empregos. A gente tem que ter programas e projetos que criem empregos e projetos para recuperar as pequenas empresas que fecharam. Na minha época eu tinha um banco social, vai voltar, a prefeitura vai financiar e recuperar quem fechou a sua empresa, que é salão de cabeleireiro, oficina mecânica, e pequenas empresas vão ser recuperadas nessa cidade. Vou resolver o problema de transporte coletivo da cidade, porque eu já resolvi uma vez e sei como resolver. É difícil, mas eu sou disposto, gosto de trabalhar, gosto de ir para a rua e discutir os problemas com as pessoas. Muito obrigado, candidatos. Alfredo Nascimento, Davi Almeida. Davi Almeida agora retorna ao local e o candidato Alfredo Nascimento vai poder escolher com quem vai debater. O capitão. Enquanto o capitão Alberto Neto se dirige até o púlpito, gostaria de informar que ofensas pessoais dão direito a um pedido de direito de resposta. E existem 2 pedidos sendo analisados pela Comissão de Advogados, que é formado por advogados da OAB Amazonas. Inclusive, já temos um pedido de resposta que tem já o seu... Já temos uma decisão, temos um pedido do candidato Ricardo Nicolau e também um pedido do candidato Coronel Menezes. E o pedido do candidato Coronel Menezes, nós já temos uma decisão, vamos com a imagem lá da comissão da OAB, para saber se o Coronel Menezes tem direito a um direito de resposta, sim ou não, na decisão da comissão. Então, está aí a presidente da comissão, doutora Évila Camila Moura, dizendo que o candidato não tem o direito de resposta assegurado. Ainda analisamos o pedido feito pelo candidato Ricardo Nicolau. Enquanto isso, vamos continuar aqui o nosso duelo. O candidato Alfredo Nascimento, assim que o senhor estiver disposto, já pode apertar o botão, vai ter 2 minutos para a nossa interação. Capitão, qual é o seu plano para recuperar o sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus? Boa pergunta, né? Vindo do antigo ministro dos Transportes, que não conseguiu terminar a BR-319, que não deixou uma cidade preparada para o crescimento exponencial que ela teve nos últimos tempos. Alfredo, nós vamos organizar o trânsito da cidade de Manaus. O povo tem sofrido com a má gestão dessa prefeitura. Nós temos hoje ônibus na esquerda, ônibus na direita e a população imprensada nesse meio. E mais do que isso, além de organizar, nós vamos enfrentar esses empresários que não cumprem a lei, que deixam a nossa população com ônibus velhos, cacarecos. Quando comandei ali a zona norte da cidade, no bairro Santa Teuvina, tinha uma empresa lá, Açaí, que todos os dias que eu passava, o ônibus estava lá quebrado e a população amíngua.
nós vamos enfrentar esse sistema, porque tenho coragem para isso. Nós vamos levar segurança no transporte público. Além de integrar os diversos modais que a nossa cidade tem, nós vamos levar segurança. Vou colocar GPS em cada ônibus. Primeiro, vai levar qualidade para o nosso povo, porque você vai monitorar onde o seu ônibus está. E, além disso, vai ter um botão de emergência, no caso de qualquer tipo de assalto. A viatura mais próxima, porque o ônibus está sendo monitorado, vai fazer a abordagem. E bandido procura facilidade. Quando ele souber que a frota está monitorada, vai deixar de assaltar os ônibus e você terá um transporte seguro. É esse homem que quer ser prefeito da cidade de Manaus, que fala de diversos modais de transporte coletivo. Só tem um, que é o rodoviário. Existe o ferroviário e o hidroviário. Eu vou criar um outro modal na cidade de Manaus, que é o hidroviário, saindo lá da Marina do Davi, eu vou construir um porto naquele local e vou chegar ao Puraquequara. Nós vamos ter transporte coletivo aquaviário nesta cidade. E vou recuperar o sistema de transporte coletivo da cidade, porque eu já recuperei uma vez. Eu, quando fui prefeito, eu tive dificuldades, enfrentei os empresários, foram embora daqui os que não prestavam, e a regra vai ser essa. Eu vou criar a Guarda Municipal Armada, capitão. Nós vamos ter Guarda Municipal Armada para colocar nesses ônibus, para dar segurança aos passageiros que transitam na cidade de Manaus. Eu tenho a certeza que vou consertar o sistema de transporte coletivo da cidade, porque eu já consertei uma vez. Vou consertar o rodoviário, não é? Que é um modal, e vou criar o modal hidroviário. Pode ter certeza que eu vou consertar isso, e não é difícil. Há uma equação para isso, tem que ter ônibus novos, tem que ter velocidade no sistema. O sistema de transporte coletivo, na minha época, tinha uma velocidade média de 37 km, hoje é de 14. Isso vai mudar, vai ter que ter frequência para ter ônibus novos nos bairros. Quem não se adequar a isso, vai embora. Vamos ter guarda armada dando proteção nas principais linhas da cidade de Manaus para os passageiros, e vamos resolver o sistema rodoviário e vamos criar o sistema hidroviário na cidade de Manaus. A pergunta é por que... Só voltou o tempo. Opa, por que não fez quando foi prefeito? Claro que eu fiz. Eu criei o sistema rodoviário e foi a frota mais nova do país. E vai continuar isso, eu vou resolver sim. Eu vou resolver o problema do transporte coletivo da cidade de Manaus. Obrigado, candidato. A gente teve o cronômetro parado em 8 segundos por conta dos... Não, a gente contou aqui, o senhor conseguiu gozar os 8 segundos que estavam restantes. Sim, senhor. Nós temos obrigado aos candidatos. O capitão Alberto Neto continua. Não, ele chegou a usar os 8 segundos que estavam restantes com o cronômetro parado. Perfeitamente, candidato. Temos um pedido de direito de resposta que foi solicitado pelo candidato Ricardo Nicolau. Nós vamos até a imagem da comissão da OAB, presidida pela doutora Évila Camila Moura, que vai dar, então, a resposta, sim ou não, o candidato Ricardo Nicolau tem esse pedido aceito do direito de resposta. Então, pedido aceito. Candidato Ricardo Nicolau, Obrigado. O senhor vai ter, então, pedir para o senhor dirigir até o púlpito. O senhor vai ter 1 minuto para o seu direito de resposta dentro de alguma ofensa pessoal que foi identificada pelo seu corpo jurídico e confirmado pela comissão da OAB. Pois não, candidato. Como não foi eu que ataquei, acho que não fica... Não, ele deve ficar só só ele enquadrado. Até pergunto se esse 1 minuto já vai ser dado agora ao candidato. Sim, 1 minuto? Então a gente vai já o cronômetro na tela, pedir para enquadrar aqui o candidato Ricardo Nicolau. A ofensa que foi indicada foi uma palavra do candidato Davi Almeida, que falou que o candidato Ricardo Nicolau seria leviano. 1 minuto. Na verdade, eu fiz uma pergunta muito clara ao candidato Davi Almeida e dei a oportunidade para que ele pudesse responder. E pudesse responder também e falar das suas ideias
das suas propostas para a saúde da cidade de Manaus, coisa que ele não respondeu e veio, infelizmente, com agressão. A cidade de Manaus precisa, sim, de investimentos na saúde, precisa de investimento na saúde básica e na saúde de cirurgias. E ele até copiou um projeto que eu falo já desde o início, de Manaus ter o primeiro hospital municipal voltado às cirurgias eletivas. E nós vamos fazer com que Manaus tenha uma saúde de qualidade. Eu sei como fazer, tenho experiência e já demonstrei que posso e devo fazer uma grande administração nessa cidade. Muito obrigado, candidato. Tempo de 1 minuto esgotado. Agora, o candidato Capitão Alberto Neto, com quem o senhor escolhe fazer o duelo. Marcelo Amil, candidato do PCdoB. Te aguarda enquanto está fazendo a higienização aqui no nosso púlpito. Obrigado, candidato. A partir de agora, 2 minutos, só pode acionar o seu tempo quando quiser, candidato. Manaus é a 9ª capital mais violenta do país. Nosso estado faz fronteiras com os maiores produtores de droga e é palco de diversas guerras entre facções. Candidato, o que é que o senhor pretende fazer para levar mais segurança para o nosso povo? Eu pretendo agir com inteligência, eu pretendo prestigiar soluções inteligentes que funcionam mundo afora e não caem simplesmente na falácia de um discurso mais leve. Candidato, não existem respostas simples para questões complexas. Como é que a Prefeitura pode ajudar na segurança do município? Eu discordo de muitos que dizem que nós temos que armar a Guarda Municipal. Nós não temos, porque nós vamos estar expondo o nosso Guarda Municipal, que infelizmente já tem uma idade avançada, aos atos de criminalidade. Vai ter guarda com arma roubada, vai ter guarda sendo executado para que se tome o armamento dele. O que a gente precisa é trabalhar com inteligência, é efetivar o contato entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que é quem tem preparo, é quem tem condição efetivamente de garantir a segurança pública. A Guarda Municipal ela tem um efetivo hoje de cerca de 460 guardas municipais. Nós precisamos expandir, nós propomos realizar concurso para mais 1.500 guardas municipais e chegar a um efetivo de 2.000 guardas num período de 4 anos. Com isso, nós vamos proteger os nossos parques, nós vamos proteger as grandes praças que nós pretendemos construir na Zona Leste, na Zona Norte e, principalmente, proteger escolas municipais, proteger nossas crianças, garantir qualidade para elas e para os nossos professores. E como o senhor pretende tratar isso, candidato? Candidato, não dá mais para virar as costas para a segurança da nossa cidade. O prefeito, os últimos prefeitos se omitiram. Lógico que a Guarda Municipal armada, bem treinada, ela é fundamental. Já chega de colocar o nosso Guarda Municipal de maneira vulnerável nas praças e em outros locais, pontos de turismo. Nós vamos usar a Guarda Municipal para fazer a ronda escolar, para levar segurança nas nossas escolas municipais que estão sendo invadidas por traficantes. Lógico que a segurança ela é interdisciplinar. Nós precisamos levar estrutura para os nossos bairros, para a periferia, levar iluminação pública, levar esporte. Nós precisamos usar a tecnologia para que Manaus contribua para a segurança da nossa cidade, para ser uma cidade que seja atrativa para novos investimentos, principalmente para o turismo, que tem um potencial gigantesco. A gente só vai resolver os problemas de Manaus estudando. Nós fizemos um estudo e nós percebemos, capitão, que 51% de todos os furtos que acontecem na cidade de Manaus acontecem em menos de 100 ruas, ou seja, menos de 1% das 13.000 ruas de Manaus. Nós vamos mapear esses locais e gerar atividade do município. Nós vamos colocar lá aparato do município e garantir que ali haja um guarda municipal. Mas nós não vamos enganar o eleitor. A gente sabe o que é competência do município e sabe o que não é. Nós não queremos enganar o eleitor, nós queremos levar segurança para o nosso eleitor.
Mostrar que a cidade pode contribuir muito com tecnologia, colocando câmeras de monitoramento, fazendo a integração da Guarda Municipal com a nossa central, com o CIOPS. Usar o nosso... Bom, obrigado, candidato. Obrigado, candidato Capitão Alberto Neto. Candidato Marcelo Amil, quem é que o senhor escolhe para o debate? Quem que está disponível ainda? O senhor tem ainda o coronel Alfredo Menezes, Zé Ricardo e Romero Reis. Romero Reis. Candidato Romero Reis, por favor, se dirija até o púlpito. Quando quiser. Romero, eu vi uma entrevista sua em que você mencionava um apreço pela meritocracia. Eu lhe pergunto se você acredita que um garoto que estudou a vida inteira no Vasco Vasques tem a mesma condição de fazer vestibular que alguém que estudou no Lato Senso. Essa pergunta ela tem tudo a ver com a minha história. O meu pai não completou a 4ª série do ensino primário. A minha mãe mal completou a 8ª série. E eu poderia ter feito doutorado, mas segui o caminho da vida militar. Aos 15 anos eu entrei numa escola militar, depois conquistei o direito para ir para uma academia das Agulhas Negras, me tornei engenheiro militar, vim para Manaus e sei que todas as pessoas merecem o respeito e merecem sim as oportunidades. Manaus é uma cidade fantástica, nós temos que aproveitar essas oportunidades aqui para dizer para você, que é um cidadão de bem, que essa cidade tem futuro e ela não passa pela mão daqueles que nos trouxeram até aqui. O que vai nos levar a dias melhores são pessoas que sejam capazes de olhar para essa máquina perdulária da prefeitura, que tem funcionários pelo ladrão, né, saindo pela janela. É um absurdo o que acontece com Manaus. Aqueles que são concursados estão garantidos pelo direito da estabilidade, direito adquirido. Agora, aqueles que estão lá para simplesmente empoderar aqueles que os nomearam, é um verdadeiro absurdo. Nós temos que fazer Manaus e ir para frente, nós temos que inserir Manaus entre as 10 melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar, fruto de gestão, olhando esse orçamento de 6,2 bilhões com lupa e economizando 1 bilhão para que a gente possa fazer os investimentos capazes de gerar emprego, capaz de pegar você lá na periferia e dar uma esperança, preparando os estudantes de hoje para ocupar os bons postos de trabalho daqui a pouco. Candidato, o senhor não respondeu minha pergunta. O senhor acredita que um garoto do Vasco Vasques tem a mesma condição de fazer vestibular que um do Lato Senso? Deixar de história fiada, né, doutor? Nós estamos aqui para dizer que o que vai resolver os graves problemas de Manaus é levar esperança para as pessoas que necessitam. A educação é um grande instrumento de transformação. Isso vai dar esperança para o garoto Vasco, para a pessoa do Zumbi ou de qualquer local. Basta que ela possa ter oportunidades e ela terá na nossa gestão. É fácil dizer que vai haver oportunidades, que isso é um discurso falacioso, quando você não viveu na pele. Eu cresci numa casa de madeira, alugada no bairro da Raiz. Com 14 anos vendia bala de mangarataia na rua. Com 16 era office boy no centro de Manaus. Com 20 comecei a trabalhar em escritório. Consegui com muito sacrifício estudar. E eu sei que você precisa de oportunidades. Oportunidades mudam a vida das pessoas. O garoto que estudou a vida inteira no Vasco Vasques, lá no Jorge Teixeira, ele tem o mesmo potencial intelectual de qualquer ser humano. A diferença vai ser a oportunidade. Você sair da sua casa sabendo que seus pais estão com condições de prover a casa, você ir para o seu trabalho sabendo que o seu filho está de barriguinha cheia, que o seu filho foi para a escola, isso faz toda a diferença. Nós estamos propondo a criação da Universidade Municipal de Manaus, que vai funcionar 100% EAD. Nós vamos poder chegar para você, mãezinha, que está aí no Tancredo Neves assistindo a gente e dizer, teu filho vai sair do ensino médio direto para a faculdade. Teu filho vai ter a chance de ser doutor. Oportunidades mudam a vida das pessoas e cabe sim ao poder público proporcionar que isso seja universalizado da melhor forma. Eu não tenho nada contra quem nasceu em berço de ouro, eu fico feliz, eu gostaria que todo mundo tivesse essas oportunidades. Agora, eu sei o que é, candidato, você calçar um tênis, você ficar 2 horas na parada, pegar um ônibus lotado para ir fazer uma entrevista de emprego e chegar lá suado. Eu sei que isso atrapalha a vida da pessoa e por eu ter vivido isso, eu quero trabalhar para mudar e eu peço que as pessoas conheçam um pouco mais o Marcelo. Muito obrigado, candidatos. Obrigado, candidato Marcelo Amil. O candidato agora, o senhor pode voltar ao seu lugar, candidato. Candidato Romero Reis, o senhor tem ainda à disposição para escolher o Coronel Menezes e Zé Ricardo. Coronel Menezes.
Coronel Menezes. Coronel, enquanto o senhor se encaminha até o púlpito, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua com os debates aqui na tela da Band Amazonas. Olho no candidato, olho no voto. Com o debate 2020 aqui na tela da Band Amazonas com os prefeituráveis de Manaus. Estamos retornando aqui ao nosso embate, nossa segunda rodada de embates. O candidato Romero Reis convidou o candidato Coronel Alfredo Menezes. Então, candidato, o senhor tem, a partir de agora, a prerrogativa de iniciar apertando o botão e ter os seus 2 minutos. Primeiro, eu queria dizer que as pessoas precisam agarrar suas oportunidades. Não são coitadinhas, não, Marcelo. As oportunidades vêm, mas elas precisam ter coragem de agarrar as oportunidades. Eu sempre estudei em escola pública, fui estudar em escola particular quando fui fazer pós-graduação. E agarrei e tive uma história de sucesso, fruto de muita determinação e trabalho sério. Coronel Menezes, como é que o senhor espera contribuir para a gestão de Manaus, uma vez que o senhor passou toda a sua vida profissional dentro de quartel? Primeiramente, eu quero dizer que eu passei 30 anos no Exército Brasileiro. Aperta, Romero. Candidato. Primeiramente, eu quero dizer que passei 30 anos no Exército Brasileiro, que você saiu um pouco antes por questões particulares, e eu gerei muito tempo na área de logística que você muito bem conhece. Depois disso, eu fui gerir uma instituição financeira. E, por último, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo presidente Bolsonaro para dirigir a Suframa. E passei lá 16 meses, saí há 90 dias e contribuí enormemente para o desenvolvimento da minha região. A minha pergunta para você é a seguinte: vamos imaginar que você passe e chegue à Prefeitura de Manaus em 2020. O grande ícone do seu partido é Amoedo. Você diz que é bolsonarista. Em 22, tendo reeleição, você votará no Amoedo ou no Bolsonaro? Olha, eu quero dizer que o que vai resolver os graves problemas de Manaus não são amizades. O que vai resolver os graves problemas de Manaus é conteúdo, é capacidade de gestão. Tem 50 mil pessoas nessa cidade que moram em alguma casa ou apartamento que passaram nas nossas mãos. Eu conheço profundamente os bairros daqui. Eu vi que o candidato Alfredo abandonou a cidade depois da sua vida política. E eu quero dizer que a cidade é um sistema altamente dinâmico. E a gente que conhece a cidade como eu quero dizer que eu vou propor para você uma cidade digital. O que vai fazer com que Manaus seja transformada é todos os serviços públicos ao alcance do dedo, na tela do seu smartphone, sem qualquer burocracia. Afinal de contas, a máquina pública vem de dificuldade para colher facilidade. Isso é um absurdo. Eu vou trabalhar para você, enxugando essa máquina pública perdulária, que tem excesso na folha de pagamento e que tira a capacidade de investimento. Nós vamos resolver os graves problemas de Manaus, candidato Menezes, com gestão, com capacidade, escalando as pessoas de forma adequada à frente das secretarias e acima de tudo, com competência, liderança e com amor à causa de Manaus. Romero, você não respondeu a minha pergunta. Você fica colocando... Candidato, eu só pedi para a gente parar aqui rapidinho, enquanto tivemos um problema no cronômetro. Ele vai voltar ao tempo... Sim, todo o tempo seu vai ser recolocado. Vamos aguardar a contagem do cronômetro. O tempo que o Coronel Menezes tinha era 1 minuto e 53? Não, 1 minuto e 2. Vamos colocar... 1 minuto e 2. 1 minuto 02, isso, perfeito. 1 minuto 02 na tela, por favor.
O candidato Romero Reis usou o tempo total de 2 minutos, então o candidato Alfredo Menezes não tem mais como passar a palavra. Estamos aguardando o cronômetro de 1 minuto e 2 na tela. 1 minuto e 2 segundos, produção. O candidato Alfredo Nascimento chegou aqui a cogitar um pedido de direito de resposta por ter sido citado, pelo candidato Romero Reis. Esse pedido vai ser enviado à comissão da OAB. Peço que os assessores do candidato Alfredo Nascimento façam isso. Todos os pedidos são feitos por escrito e aí, sendo acatado, nós vamos dar o direito de resposta ao candidato. Tempo na tela, Coronel Menezes, pode começar. Muito obrigado. Romero, infelizmente você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei de você se em 22, você sendo prefeito, você no Partido Novo e se dizendo Bolsonaro, você iria votar no presidente Bolsonaro ou no Amoedo. Infelizmente você não respondeu e não vai responder. Mas com relação à sua pergunta, ao nosso preparo para gerirmos a cidade de Manaus, você sabe que nós temos a experiência necessária tanto da gestão pública quanto da gestão privada. Fizemos uma administração na SUFRAMA, onde nós basicamente limpamos a parte da gestão, deixamos ela transparente, convidamos os órgãos de controle para fazer parte da nossa gestão. Tivemos, no ano de 2019, no nosso primeiro ano de gestão, o maior faturamento da SUFRAMA nos últimos 32 anos. E exatamente com toda essa experiência que nós vamos gerir a cidade de Manaus e mudarmos a chave dela. Obrigado, candidatos. Candidato Coronel Alfredo Menezes. Obrigado, candidato Romero Reis. O senhor retorna ao seu lugar. E o candidato Coronel Alfredo Menezes tem o candidato Zé Ricardo agora para duelar. Candidato Coronel Menezes é o primeiro, pode acionar a botoneira e o senhor vai ter seu tempo liberado. Candidato Zé Ricardo, qual a sua opinião sobre a parceria que a Prefeitura fez no corrente ano com relação ao hospital de campanha no combate ao Covid-19? Nós temos, primeiro, a situação da pandemia. A gente viu que o governo federal ajudou muito pouco o nosso estado e aqui a capital, e a inoperância, a falta de empenho, de prevenção, de ações efetivas da Prefeitura e do Governo do Estado, fez com que a gente tivesse tantas mortes, tanto sofrimento na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. A irresponsabilidade. E esse convênio, contrato, que até hoje não se sabe exatamente como foi, entre a Prefeitura e uma empresa privada, ainda precisa ser investigada e verificada. Nós temos hoje, a situação da saúde de Manaus é calamitosa, metade dos bairros não tem uma unidade básica de saúde. Isso mostra a incompetência, o descaso do grupo político que está aí há quase 40 anos no poder, aqui no Estado e também na capital. Vários candidatos que estão hoje nesse debate são do mesmo grupo político que deixaram Manaus sem saúde, os hospitais sucateados e nos bairros sem atendimento básico. Daí o sofrimento da população. Alguns querem voltar, inclusive um Fujão, que nem apareceu no debate, deixaram Manaus sem saneamento, poluição, causadoras de muitas doenças na cidade de Manaus e afetando, logicamente, a população. Eu quero lhe dizer que, com relação ao apoio do governo federal, tanto no âmbito da Prefeitura quanto no âmbito do governo estadual, ele foi extremamente relevante. O governo do presidente Bolsonaro colocou aqui na Prefeitura mais de 280 milhões de reais. E no governo do Estado, ele repassou para a Covid mais de 1 bilhão de reais. Mas eu queria lhe perguntar, mudando um pouco de tema, o senhor é um grande apoiador do presidente Nicolás Maduro, aqui da Venezuela, e já se posicionou sobre isso. A minha pergunta é, o senhor chegando à Prefeitura de Manaus, o senhor vai adotar os mesmos métodos de gestão do presidente Nicolás Maduro da Venezuela?
Nem conheço ele, não sei nada dele, da gestão, não me interessa, porque eu quero ser prefeito da cidade de Manaus, junto com a Marclise, para cuidar da saúde da população. O senhor não precisa apertar agora. O senhor voltou a palavra para o candidato. O senhor fez parte de um governo, foi um dos governos mais corruptos do nosso país. Quais são, é dessa maneira que o senhor vai administrar, pegando esse governo como exemplo, a cidade de Manaus, a partir de janeiro de 2011, caso eleito? Eu vou fazer um governo transparente, que é a minha prática de prestar contas. O povo vê o Zé Ricardo em cima de uma Kombi, toda semana prestando conta do mandato de vereador, deputado estadual e federal, e isso nós vamos fazer na Prefeitura de Manaus. Prestar conta do gasto de 6 bilhões de reais, que hoje ninguém... Infelizmente, esses governos, governo de esquerda, trouxeram grandes prejuízos ao nosso país, de uma forma geral, principalmente ao Nordeste brasileiro. Mas nós, aqui na cidade de Manaus, a partir de janeiro, vamos dar uma gestão diferente, uma gestão participativa, ouvindo a cidade. Muito obrigado, candidatos. Tempo esgotado. Agora, o candidato, obrigado, candidato Coronel Menezes. Candidato Zé Ricardo, o senhor tem o candidato Ricardo Nicolau agora para o duelo. Vamos aguardar a higienização do púlpito para que possamos manter todas as questões sanitárias sendo atendidas. Candidatos posicionados, Zé Ricardo, o senhor pode acionar o botão quando quiser. Manaus tem mais da metade da população composta por mulheres. Eu tenho como vice uma mulher, que eu considero fundamental a gente tratar de políticas voltadas para as mulheres. Eu pergunto quais são as suas propostas em relação à emancipação das mulheres. Zé Ricardo, essa pergunta é extremamente importante, de uma visão ampla. A mulher hoje, inclusive hoje eu inaugurei um comitê da mulher, não só para as quase 70 candidatas que a nossa coligação tem, mas um comitê para discutir políticas relacionadas à mulher. Nós temos uma proposta clara da Clínica da Mulher para que nós possamos fazer prevenção do câncer de colo de útero, poder fazer prevenção e tratamento do câncer de mama, poder fazer com que a mulher tenha oportunidades de emprego, oportunidade de ter uma vida digna, e que os seus filhos possam estar na sua creche, que a violência doméstica ela seja punida. E eu fui autor de uma lei que pune o agressor com multas pesadas para restituir ao Estado o que o Estado gasta com esses agressores. A política da mulher ela tem que ser ampla. Na verdade, nós temos hoje em Manaus a falta de uma política efetiva que garanta os direitos das mulheres. Por isso que nós, além de definir uma vice que tem uma experiência, que tem um compromisso, nós vamos estar implementando uma política, primeiro com a criação de uma Secretaria da Mulher, porque nós precisamos ter de verdade na administração a vontade política para cuidar das mulheres. Além das creches, a questão principalmente da moradia, nesse momento tão difícil nós temos dar prioridade a políticas de moradia com a mulher, chefe de família sendo contemplada, as mulheres que hoje sofrem pelo descaso no atendimento básico. Nós temos em média 23 a 25 mulheres que morrem por conta de câncer de colo de útero, que pode ser 100% evitável com campanhas de vacinação do HPV, já com uma mulher jovem ainda nas escolas. Nós temos que ter uma central de exames, porque é um sofrimento das mulheres e, de modo geral, das pessoas que procuram atendimento, que não consegue fazer o exame. É uma peregrinação para cima e para baixo e não consegue. Portanto, nós vamos dar prioridade à política das mulheres, à vida das mulheres, ao cuidado das mulheres, evitar morte de mulheres por conta de falta de pré-natal, e que é um absurdo que ainda acontece na cidade de Manaus pelo descaso dos governantes que nós tivemos até hoje. Você tem razão. A política de prevenção e de tratamento é uma vergonha
o Amazonas ser o primeiro em casos de câncer de colo de útero. Isso é muito ruim, porque, como você falou, ela pode ser evitada, não só com a vacina do HPV, mas também com o tratamento de colposcopia, o exame e de fazer conizações. E isso corta pela raiz a possibilidade de virar um câncer. Então, nós precisamos fazer uma ampla política de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, na saúde, na educação dos seus filhos e de poder fazer com que os seus direitos sejam preservados e resguardados. Eu não acredito que você vai conseguir fazer isso, porque, na verdade, isso representa o grupo político que sucateou, que acabou com os hospitais desse Estado e da capital. Por isso que nós estamos vendo escândalos atrás de escândalos de desvio de dinheiro público por causa do seu grupo. Eu não represento ninguém, eu me represento. Muito obrigado, candidatos. Tempo esgotado, os candidatos retornam aos seus lugares. Nós encerramos assim mais uma rodada de embates com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Nós temos um pedido de direito de resposta que foi solicitado pelo candidato Marcelo Amil, do PCdoB. Vamos então com imagens lá da Comissão de Advogados da OAB para saber a decisão do direito de resposta. Candidato Marcelo Amil não teve o direito de resposta concedido pela Comissão da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O candidato Alfredo Nascimento também solicitou um pedido de direito de resposta que está sendo analisado pela comissão. Nós vamos fazer mais um intervalo aqui no debate 2020 da Band Amazonas e na volta, considerações finais. Debate 2020, olho no candidato, olho no voto. Estamos de volta ao vivo com o debate 2020, o primeiro debate da TV aqui na Band Amazonas. E atenção, telespectadores e candidatos. Temos mais uma grande notícia, mais uma inovação da TV Band Amazonas. Gostaríamos de informar que a emissora pretende realizar mais um debate ainda neste primeiro turno. Fizemos hoje o primeiro debate e, de forma inédita, também pretendemos realizar o último e decisivo debate e queremos aqui aproveitar este momento com a presença dos candidatos para convidá-los a retornarem à TV Band Amazonas na quinta-feira, dia 12 de novembro, nas considerações finais dos senhores. Gostaríamos também que os senhores respondessem se aceitam o convite para participar deste último debate, último momento de aparição dos candidatos neste primeiro turno. Essa é a Band Amazonas, a TV das eleições 2020. Bom, o candidato Alfredo Nascimento solicitou um pedido de direito de resposta com relação a algo que foi dito no bloco anterior. Vamos então com a resposta da Comissão de Advogados formada por advogados da OAB, indicada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para saber se ele tem direito a esse tempo de 1 minuto do direito de resposta ou mais em caso de ofensa durar mais de 1 minuto. Vamos com imagens lá da comissão da OAB, presidida pela doutora Évila Camila Moura. Então, o candidato Alfredo Nascimento não tem direito a essa resposta de 1 minuto. Foi negado, então, pela comissão da OAB. Agora, as considerações finais e por ordem de sorteio, cada candidato vai ter 1 minuto para se dirigir ao eleitor. Essa ordem foi feita em sorteio prévio realizado em reunião aqui na Band Amazonas. E o candidato que vai fazer primeiro essas considerações finais é o candidato Romero Reis, do Partido Novo. Candidato, por favor, só se dirigir ao púlpito mais próximo que o senhor. E daí eu já peço, antes do seu tempo de 1 minuto, se o senhor aceita o convite de participar do debate da Band Amazonas no dia 12 de novembro. Com certeza, vai ser uma honra para nós estarmos aqui novamente. Muito obrigado, candidato. A partir de agora, 1 minuto para as considerações finais. Eu quero dizer para você que nós não vamos resolver os graves problemas da cidade de Manaus
com visão de querer prever a eleição de 2022. Isso me parece mais uma estratégia para fugir das soluções para os nossos problemas. Mas eu, como prefeito, vou fazer uma reforma administrativa que vai enxugar a máquina pública e todo esse recurso que vai para a folha de pagamento irá para construir escolas, fazer com que a saúde funcione. Nós não vamos permitir construir hospitais, nós vamos fazer os postos de saúde funcionar, nós vamos atender a saúde básica, porque 80% dos problemas da saúde passam pelo atendimento básico. E se lá tiver pediatra, clínico geral e ginecologista, todos vão ser bem assistidos e vai resolver 80% dos nossos problemas. Manaus vai se tornar um destino turístico internacional. Isso vai gerar emprego de qualidade e vai desenvolver muito a nossa cidade. E nós vamos fornecer o Vale Creche para melhorar a renda das famílias, atendendo um problema que é constante. Muito obrigado, candidato Romero Reis, do Partido Novo. Muito obrigado pela presença aqui na Band Amazonas. Convido agora o candidato Ricardo Nicolau, da coligação Pra Voltar a Acreditar. Candidato, o senhor aceita participar do debate da Band Amazonas no dia 12 de novembro? Com toda certeza, e parabenizo a Band por essa iniciativa. Muito obrigado. A partir de agora, 1 minuto para as considerações finais. Bem, eu quero desejar boa noite, agradecer a você que está em casa, que está nos assistindo até esse momento. Dizer que eu vou colocar toda a minha energia, toda a minha força, a minha experiência como vereador, como deputado estadual, como diretor da SAMEL, como administrador da Sociedade Pro Saúde, que fiz desde muito novo toda a minha experiência de vida para transformar a vida das pessoas da cidade de Manaus. É Manaus poder voltar a acreditar, é Manaus ter um governo que olhe e abrace todos os seus cidadãos da mesma forma, é poder trazer qualidade de serviço público na saúde, na educação, trazer a responsabilidade também da segurança pública, arrumar o transporte coletivo, é poder cuidar da cidade. E eu quero poder pedir a você um voto de esperança, um voto de confiança, um voto para voltar a acreditar, votando no 55. Muito obrigado, candidato. Agora, o terceiro candidato para as considerações finais, Marcelo Amil, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Por favor, se dirija até o púlpito, candidato. E eu repito a pergunta, se o senhor tem interesse e aceita o nosso convite em participar do último debate da TV Amazonense no dia 12 de novembro aqui na Band. Aceito com muita alegria para discutir Manaus. Muito obrigado, candidato. A partir de agora, 1 minuto para as considerações finais. Eu agradeço a você, Manauara, que está assistindo esse debate, que veio em busca de propostas. Nós estamos oferecendo para Manaus um novo paradigma. Manaus, em toda a sua história, foi governada de cima para baixo. Nós não enxergamos os problemas de quem vive na periferia. Eu cresci na periferia, eu sei os problemas, eu fui atrás de emprego muito jovem, eu corri atrás de trabalho e eu consegui entender a situação de Manaus. E agora, uma coisa que dói muito quando a gente sempre enxerga é um garoto que estudou, que sai da faculdade atualizado, com conhecimento, com vontade de trabalhar, mas o mercado disse para ele, não, você não tem experiência. Então eu peço para você, mãe da periferia, você, pai da periferia, você vê o seu filho capacitado. A oportunidade que eu te peço é a mesma que você espera que dê para o seu filho, que acabou de sair da faculdade, que tem conhecimento. Conheça as minhas propostas, entra na rede social agora, procura Marcelo Amil no Facebook e no Instagram. Vamos mudar os paradigmas de Manaus. Muito obrigado, candidato Marcelo Amil. Chamo agora o capitão Alberto Neto, candidato da coligação Aliança por Manaus, para se dirigir até o púlpito. Candidato, a pergunta se o senhor aceita o nosso convite de participar do último debate aqui na Band no dia 12 de novembro. Aceito. Parabenizar a Band por esse modelo e vai ser um prazer discutir com os candidatos e com a população manauara. Candidato, 1 minuto para as considerações finais. Dizer que estou preparado para governar a cidade de Manaus. Tenho especialização em gestão pública, fui gestor, conheço a cidade na palma da minha mão, conheço cada canto dessa cidade. Quero ser um prefeito atuante, 24 horas, todos os dias na semana. Dizer que quero andar por cada ponto da nossa cidade, fiscalizando as obras, do lado dos nossos funcionários municipais. Dizer
que sou vice-líder do governo Bolsonaro e quero trazer mais recursos para a nossa cidade, porque sei fazer isso. Quero pedir para você acessar as nossas redes sociais, acompanhar as nossas propostas, participar desse governo. Se você quer um prefeito que tem coragem para fazer, o número é 10. Muito obrigado, capitão Alberto Neto, candidato. Agora vamos chamar o candidato Coronel Alfredo Menezes, do Partido Patriota. Coronel, da mesma forma, pergunto se o senhor tem interesse e aceita o nosso convite de participar do debate da Band no dia 12 de novembro. Será um prazer e parabenizar a Band por essa iniciativa. Candidato, 1 minuto para as considerações finais. Quero dizer a você que está aí que Manaus é uma cidade-estado e precisa de um gestor preparado, competente, que tenha exercido funções no executivo, mas que também tenha saúde, disposição e energia para enfrentar os desafios da nossa cidade. Hoje você vai ver que tem promessas para todos os gostos, mas muito poucas, tudo velho do velho. Nós abrimos mão do fundo eleitoral porque não queremos usar o seu dinheiro na campanha para que esse dinheiro público seja investido em saúde, educação, segurança. Também não nos coligamos com ninguém porque queremos ter a independência para escolher o nosso secretariado e respondermos às demandas da nossa cidade. Se você está conosco e confia numa proposta digna para a cidade, vote 51 Coronel Menezes, delegado Costa e Silva. Manaus acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, candidato. Quero convidar agora o candidato Zé Ricardo, da coligação Manaus pela Vida pelos Pobres. Candidato, o senhor aceita o nosso convite, o convite da Band Amazonas para participar do próximo debate ainda neste primeiro turno, no dia 12 de novembro? Sim, aceito, com certeza. Muito obrigado, candidato. 1 minuto, então, para as suas considerações finais. Eu queria primeiro agradecer a Band aí pelo convite, pela realização do evento e a todas as pessoas que estão acompanhando até agora esse debate e aos demais candidatos aqui. Sou o Zé Ricardo, economista, fui vereador, deputado estadual, agora federal. Conheço a cidade, visito os bairros toda semana, converso com o povo, aprendo todo dia. Estou aí construindo um plano de governo que é participativo, todo dia tem novas propostas. Nós vamos prestar contas. Assim como eu faço como parlamentar, em cima de uma Kombi, toda semana, em algum lugar da cidade, nós vamos implantar o que nem o prefeito fez até agora. Prestar conta também toda semana ou todo mês, para que o povo saiba o que está sendo feito com os 6 bilhões de reais que é a previsão. Vamos combinar, vamos estar juntos. Zé Ricardo e Marclise, é o Zé 13, é o homem da Kombi. É aquela pessoa que o povo está vendo toda semana lá, trabalhando, ouvindo, debaixo de sol, debaixo de chuva. É o Zé 13. Obrigado, candidato. Convido agora Davi Almeida, da coligação Avante Manaus. Candidato, da mesma forma, eu pergunto se o senhor aceita o nosso convite da Band Amazonas no dia 12 de novembro, o segundo debate com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu parabenizo a Band pela realização deste debate e aqui confirmo a minha participação no próximo debate. Muito obrigado, candidato. 1 minuto para as suas considerações finais. Quero me solidarizar com todas as famílias amazonenses vítimas dessa Covid-19. Colho a oportunidade para dizer para você: fui deputado estadual 3 vezes, presidente da Assembleia, fui governador interino do estado do Amazonas e em pouco tempo, em 4 meses, fiz coisas que governadores não fizeram em 4 anos. Paguei o maior abono da história da educação para os professores. Fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. Livrei o estado da febre aftosa. Liberamos o plantio de soja pela primeira vez no estado do Amazonas. Zeramos as filas de cirurgias, exames e consultas. Tenho uma vida limpa, sou ficha limpa, estou preparado, tenho ideias novas que irão solucionar os problemas da cidade de Manaus. Conheço os problemas da cidade de Manaus. Manaus vai andar no caminho certo e seguro. O caminho certo e seguro. O caminho da prosperidade, do crescimento e do desenvolvimento é Davi Almeida e Marcos Rota. Davi Almeida e Marcos Rota, 70.
Muito obrigado, candidato. Agora chamamos Alfredo Nascimento, da coligação Trabalho Bom Merece Continuar, para as considerações finais em 1 minuto. Candidato, eu pergunto se o senhor aceita o convite da Band Amazonas para participar no dia 12 de novembro de um novo embate aqui nesse mesmo estúdio. Aceito com prazer. Estarei aqui. Muito obrigado, candidato Alfredo. Só tem 1 minuto para as suas considerações finais. Ser prefeito de uma cidade não é cuidar da cidade, não é conhecer a cidade só. É cuidar das pessoas que moram na cidade. Não tem que conhecer os problemas da cidade, tem que conhecer o problema das pessoas. Eu fui prefeito dessa cidade 3 vezes. Fui o melhor prefeito do país 2 vezes. Vai voltar o fardamento escolar, vai voltar o material didático dos seus filhos. Pai de aluno da rede municipal de ensino não vai gastar um único centavo, vai voltar a casinha. Vou consertar o sistema de transporte coletivo da cidade, porque já consertei uma vez. Estou junto com a Conceição, uma mulher guerreira, competente, que junto comigo nós vamos mudar a vida das pessoas que moram na cidade de Manaus. Eu sou candidato a prefeito porque estou preparado para isso, tenho vigor e vou ser um prefeito melhor do que fui. Por isso, você que me viu prefeito, fale para quem não me viu. Você que não me viu, pergunte para quem me viu prefeito, porque você vai ter um grande prefeito nessa cidade. Vote Alfredo, vote 22. Muito obrigado, candidato Alfredo Nascimento. Obrigado a todos os candidatos que compareceram hoje aqui na Band Amazonas. Obrigado ao eleitor que ficou também com a gente até esse horário. Muito obrigado aos advogados que compõem a comissão indicada pela OAB, que participaram desse debate como julgadores dos pedidos, das solicitações de pedido de resposta. Obrigado também aos advogados da OAB. E termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. Este encontro democrático foi a contribuição da Band Amazonas para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha na hora do voto, no dia 15 de novembro. E em caso de segundo turno, no dia 29 de novembro. Em caso de segundo turno, a gente volta com o segundo debate, o terceiro debate aqui na tela da Band Amazonas, lá no dia 19 de novembro. Uma boa noite para você, obrigado pela audiência. Band nas eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto.